Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, foi aprovada a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como diz o nome, é a lei que dá as regras gerais para a elaboração do orçamento para 2023, orçamento esse que o governo deve entregar até o dia 31 de agosto. Bom, a novidade é que não teve o caráter impositivo das emendas do relator. Se você puder explicar isso para o nosso ouvinte. Pois é, Sardenberg, isso acabou dominando os debates, né, sobre a LDO. Veja o protagonismo, né, a importância, a centralidade que essas emendas do orçamento secreto adquiriram, desde que foram admitidas como uma rubrica válida ali do orçamento, né? O relator do orçamento, o senador Marcos Duval, chegou a incluir uma emenda à LDO que tornava obrigatória a execução dessas emendas do relator, que são aquelas que a gente sabe dependem aí do relator, pelo menos formalmente, embora sejam distribuídas principalmente pelos presidentes da Câmara e do Senado. Elas escapam a uma série de burocracias, portanto são mais rápidas e têm uma chegada direta na base eleitoral de deputados e senadores, sem que eles precisem subscrever as emendas e usar a sua cota de emendas individuais ou de bancada para essa destinação de recursos. Então, ele tornava obrigatória essa execução. Elas não poderiam ser contingenciadas, não poderiam ser objeto de corte por parte do Ministério da Economia. Isso foi retirado depois de muito protesto da oposição, muita reclamação da própria equipe econômica, e aí o senador Marcos Duval recuou. Recuou também, Sardenberg, em virtude de um ato falho que ele próprio cometeu. Ele deu uma declaração dizendo ter recebido 50 milhões de destinação de emendas do orçamento secreto para apoiar a eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em 2021. Isso se tornou um escândalo ali, foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, fez com que o próprio Rodrigo Pacheco viesse se justificar, negando que tivesse havido essa espécie de compra de votos por meio do orçamento secreto, mas isso também foi um tema de pronunciamentos de vários senadores e vários deputados durante a discussão da LDO, que começou ontem e terminou hoje. Então colocou o presidente do Senado na berlinda esse assunto e vai chegar, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. O senador Alessandro Vieira foi ao STF e está representando contra Rodrigo Pacheco, contra o senador Marcos Duval, que foi quem fez a declaração, e contra o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teria feito toda a negociação para favorecer a eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Então tem esse novo caso aí, um novo escândalo em potencial, e que, de novo, objeto de judicialização. Agora, indo por partes, uma vez que as emendas do relator não são impositivas, isso quer dizer o seguinte: o governo federal, o Ministério da Economia pode cortá-las, pode reduzi-las, pode não pagar e tal. Mais ou menos, né? Porque ela vai voltar à situação que vigora hoje. Elas já são passíveis desse corte, mas o que a gente tem visto nos relatórios de execução orçamentária é que elas têm um nível de execução mais alto do que as emendas normais, as emendas de bancada e as emendas individuais, justamente pelo fato de que elas viraram um grande poder de barganha do Congresso, né? O Congresso usa desse orçamento secreto para garantir algum apoio ao governo, e se isso for contingenciado, esse apoio é automaticamente subtraído. No caso do Jair Bolsonaro, da relação dele com a Câmara, foi muito evidente que a entrada do Centrão no governo coincidiu
com esse mecanismo e levou a que, por exemplo, qualquer tentativa de votar um impeachment de Bolsonaro naufragasse, porque o Arthur Lira, e mesmo antes o Rodrigo Maia, já seguravam tudo, né? Essas emendas, é importante que se diga, porque a gente fala muito do Lira, mas elas foram criadas, foram desenhadas na gestão Rodrigo Maia da Alcolumbre. E aí, no primeiro ano, Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou o veto, e aí o Bolsonaro aqueceu com a existência delas e começou a achar que para governar seria um bom instrumento, porque daria a ele uma tranquilidade na relação com o Congresso. Então, não é algo simples de qualquer presidente futuro tirar da frente, acabar, extinguir, justamente porque já está enraizada por todos os partidos, aceita como um mecanismo eficaz ali de relação entre o Executivo e o Congresso e defendida por diferentes lideranças políticas. Então, qualquer um que assuma a Câmara e o Senado dificilmente vai ter como plataforma o fim do orçamento secreto, Sardenberg. Agora, qual a chance de prosperar essa iniciativa do Alexandre Vieira, que foi ao Supremo Tribunal Federal numa representação contra o Rodrigo Pacheco e tal? Será que o Supremo vai estar naquela sua tese de que o Supremo não está querendo se meter mais? Além dessa história de que o Supremo não está querendo entrar em todas as brigas, e eu acho que isso vai ser levado em conta de novo nesse caso, tem também a questão de que, para eles, isso é uma discussão interna corporis do Congresso. A eleição das mesas das duas casas é uma discussão interna corporis. Eles já têm um processo sobre o orçamento secreto que ainda não foi a plenário, né? A ministra Rosa Weber primeiro tinha assustado a execução e depois liberou mediante algumas exigências que foram parcialmente cumpridas. Elas foram alvo de uma gambiarra ali por parte das mesas das duas casas que não informaram tudo o que ela pediu. Então, em algum momento, o plenário do Supremo, aliás, vai ter de se debruçar sobre o orçamento secreto, que é a grande discussão aí por trás dessa representação. Eu acho que eles vão deixar para se manifestar nesse processo e não vão se imiscuir numa discussão sobre os mecanismos que vigoraram ou não na eleição da presidência da Câmara e do Senado. Ô, Carlos Alberto, você tem mais alguma pergunta em relação à LDO e orçamento secreto, emenda de relator? Senão vou mudar de assunto aqui com a Vera. Manda bala. Ah, tá. Agora que a gente passou dessa etapa aí da LDO e a PEC Kamikaze, Vera, quando vem essa votação? Pois é, sai ali a presidência do Congresso, daquela mesa da Câmara, e entra o Arthur Lira para votar isso. Vai votar hoje, agora à tarde, Cássio. A expectativa é que aprove. A oposição foi ao Supremo antes mesmo da aprovação, mas deu com a cara na porta. Então, dentro dessa ideia de que eles estão realmente dispostos a comprar menos brigas, inclusive essa que é uma questão de inconstitucionalidade flagrante, mas também o que aconteceu é que caiu com o ministro André Mendonça, né? Um dos bolsonaristas da corte. Então, ele já rechaçou uma reclamação, uma representação que havia contra essa PEC, e de cara ele não recebeu. Então, segue o jogo, deverá ser aprovada e depois outras ações vão ser impetradas certamente, mas eu não vejo o Supremo disposto a mexer nesse vespeiro agora não, principalmente com essa votação maciça que teve no Senado e que vai se repetir com certeza na Câmara. Cássia? É isso. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã, Vera. Obrigada.